Muito bom dia a todos. Vamos começar mais uma reunião de Câmara. Tivemos ontem a triste notícia do falecimento do Sr. Padre Adelino, que muito marcou aqui a história de Castro Marim, um jovem padre, teve ao serviço de Castro Marim de 2013 a 2019, e eu iria sugerir que fizéssemos um minuto de silêncio antes de começarmos a reunião de trabalho. Muito bem. À sua família, aos seus amigos, os nossos sentidos pêsames. Então, começando aqui a nossa reunião, há umas atas para serem aprovadas, as de 11 de junho e de 23 de junho. Alguma questão sobre as mesmas? Foram os mesmos os presentes. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade a ata de 11 de junho e a ata de 23 de junho. Saldo de tesouraria. Temos em operações orçamentais a cerca de 3 milhões de euros, e operações não orçamentais cerca de 1 milhão e 100. Antes da ordem do dia, alguma questão? Muito bem. Faz favor, vereadora. Bom dia a todos os presentes, bom dia a quem nos ouve lá em casa. Senhora Presidente, aqui há uns bons meses atrás perguntei pelo CIADAP e como até à presente data, e porque julgo que já houve tempo para se inteirar sobre essas matérias, questiono hoje sobre a situação da classificação dos trabalhadores frente ao biênio 2023-2024, já que em relação ao biênio 2021-2022 também não tivemos qualquer conhecimento. Portanto, gostava de saber o ponto de situação e como é que isso está. Para além do CIADAP 1, que é algo que disse que se ia inteirar e saber melhor o que é. A outra questão que tenho aqui é, será que já teve a oportunidade de pedir aos serviços para produzir uma cópia da planta do loteamento Nova Baía-Azures para me entregar, se faz favor? Para saber onde é que são os tais lotes e a habitação social. Mais alguma questão? Sim, vereador. Ora, bom dia a todos. Hoje trago uma notícia animadora, não só para Castro Marim, mas para o país em geral. Portanto, numa reunião tida recentemente com os operadores e também já numa luta que temos já há alguns anos, tem sido difícil, tem a ver aqui com o combate às assimetrias existentes no nosso território e no nosso país, que tem a ver e pode ser um complemento e uma ajuda à fixação de pessoas no interior, que é a expansão da rede de fibra óptica. Nós, salvo erro, em 2022, nos inícios, fizemos uma reunião com uma empresa que tem a concessão da rede de fibra óptica, que atravessa o nosso concelho pela Foz do Leite e vem até Castro Marim, mas nós, para nos sobrepor ao governo, pedimos um orçamento
para tentar recobrir grande parte do nosso território, o orçamento completamente proibitivo, mas finalmente, e por o Governo abriu um concurso, salvo erro, em finais de 2023, é um concurso internacional que ronda os 425 milhões de euros, que permitem a cobertura 100% do território nacional de fibra óptica. Dizer que foi-me transmitido nessa reunião que o concurso está em fase final, portanto está neste momento em relatório preliminar, passará para relatório final, e a partir desse momento a entidade que ganhará o concurso terá 3 anos para cobrir todas estas zonas brancas que existem no nosso território, e dizer que o município de Castro Marim foi considerado um município prioritário, portanto seremos dos primeiros a ter a implementação da rede de fibra óptica, que permite ter um país à mesma velocidade e um país mais justo, porque eu considero que é uma das necessidades atuais, que permite, é uma necessidade mesmo, qualquer jovem de se instalar no nosso interior. É uma infraestrutura necessária, como a água e saneamento e as redes viárias. Portanto, se tudo correr bem e não houver muitas entropias para o concurso, esperamos que dentro dos próximos anos, portanto eles têm 3 anos depois do concurso finalizar, nós sendo um município considerado prioritário, espero que muito em breve tenhamos a rede de fibra óptica em todas as povoações existentes no nosso concelho. É tudo. Muito bem. Dar 2 ou 3 notas e depois responder às 2 questões colocadas. Começaram as obras que vão prolongar a Rua da Liberdade, aquilo em altura, aquilo que se chama a Rua do Intermarché, que estava no impasse, e que vamos ter uma rua que ligar à Avenida 24 de Junho. Foi uma exigência que fizemos no âmbito do licenciamento do Pingo Doce, extra loteamento, para o qual temos um contrato de urbanização e que ainda não tinha sido concretizada, dado que havia ali um particular que tinha sido prejudicado pela implantação da Rua da Liberdade há uns anos, há muitos anos, quando o licenciamento do Intermarché, e que tivemos, para podermos honrar aquilo que nos propusemos, que é dar-lhe, compensar de alguma maneira aquilo que lhe vai ser retirado, vai passar uma estrada à frente de sua casa que não estava previsto inicialmente, seria um pouquinho mais abaixo, e foi por isso que isso demoraram os trabalhos, e portanto começaram os trabalhos de limpeza dos terrenos, e o arruamento vai acontecer, e também acabou por se cruzar com o loteamento, mas independentemente do loteamento, era um projeto que a Câmara Municipal tinha aprovado e exigido ao loteador que fez o Pingo Doce, que fez o loteamento onde está instalado hoje o Pingo Doce. Agradecer ao Sr. Manuel Jerónimo, que foi de uma colaboração extraordinária e ao qual vamos tentar compensar minimamente, nunca vamos fazê-lo em relação àquilo que eram as suas expectativas quando fez a sua casa, mas foi um agente ativo para que se pudesse resolver aquele impasse, e agora sim estamos em condições de poder avançar, ainda que tenha que vir à Câmara uma proposta de cedência do domínio privado do município para um particular. Ainda há aqui uma questão jurídica para formalizar, e estamos a trabalhar nisso, e nesse dia que a proposta estiver em consonância para aqui vir à Câmara, assim virá, mas não o podíamos fazer enquanto não registássemos a favor do município a cedência dada por um terceiro. É uma operação operação complexa, mas que conseguimos, e agradeço a todos os intervenientes que colaboraram para a solução, sem que tivéssemos que ir para instâncias, sem que tivéssemos que ir para expropriações, sem que tivéssemos que ir para tribunal e para a DGAL.
Sobre a GNR e o reforço dos efetivos em Castro Marim, também é um regozijo nosso, teve um reforço, quase que duplicar o número de efetivos este ano ao serviço de Castro Marim, da GNR. Continua e tive a oportunidade agora na participação com uma reunião com os senhores deputados de todos os partidos e o senhor Presidente da Assembleia da República dá nota da nossa insatisfação e que, enquanto Assembleia da República, dar uma sugestão que deviam verificar os contratos interadministrativos que foram assinados no último dia do anterior governo, em que foram assinados contratos com objetos que não eram execuíveis, e nós demos uma sugestão à Assembleia da República que verificassem esses contratos e Castro Marim, para que Castro Marim não fique penalizado. Ontem fizemos um pequeno convívio no âmbito das comemorações do Dia da Freguesia de Castro Marim, um pequeno convívio no Lar do Cabeço, para, de uma forma simbólica também, comemorarmos o fim de uma obra muito desejada, que era a consolidação, perfilamento da Estrada do Cabeço e a melhoria das condições de circulação até o Cabeço, na zona norte e zona sul. Dá uma pequena nota não sobre as festividades, mas sobre a participação dos jovens nas festa em honra do Imaculado Coração de Maria, em altura, para além de ter aqui um grande empenho da parte religiosa, da comunidade religiosa, e é essa que dá o sentido à festa. Tivemos aqui também a participação dos jovens com um dia programado e apoiado pelo município, obviamente, e pelas juntas de freguesia, por várias associações, por várias coletividades, por várias freguesias até, mas de louvar que estes jovens, quando lhes damos espaço, também conseguem fazer coisas positivas. Claro que temos sempre, nós aqui, com alguma outra idade, com outra maturidade, com outra sapiência, que às vezes é castradora, mas também contribui para que se faça um equilíbrio entre o que se sonha e o que é possível e o que é aquilo que as entidades públicas se podem envolver. Queremos agradecer a todos esses que colaboraram com estes jovens, foram várias instituições, várias entidades, desde a Universidade do Algarve, desde cafés e restaurantes locais, juntas de freguesia, algumas empresas. Sobre a feira e a festa, também é de notar que começa-se a verificar que existem novos empreendedores. Daí há 10, 15 anos precisávamos quase de indagar, pedir para que algumas pessoas fossem lá vender ou pão ou os bolos ou algum barzinho, e hoje já estamos num ponto em que existem jovens e menos jovens, mas pessoas empreendedoras que licenciam uma atividade ambulante e que estão ali, que são do território. O que é de louvar e que provavelmente nos vai obrigar a médio prazo a começar a ter alguma regra de prioridades, porque hoje, felizmente, é de salutar esta participação. Correu tudo com ordem pública, com alegria, e aquilo que foi uma transferência da festa provisoriamente para o Campo da Bola à conta das condições de parque de estacionamento, hoje é uma inevitabilidade. O parque de estacionamento está em condições de se voltar a pôr lá a feira, mas hoje já ganhou uma dimensão, já não é possível voltar para lá. Sobre as questões que me foram colocadas sobre o CIADAP, eu gostava de perguntar era se tem alguma questão em concreta sobre esse 2021 e 2022, porque reiteradamente eu respondi que isso já estava fechado. Faz uma questão sobre isso. Eu gostava de saber se tem alguma questão em concreto. Não, eu não tenho nada em concreto, eu só sei é que o município normalmente faz essas atribuições e depois dá conhecimento à reunião de Câmara, coisa que eu nunca vi na minha vida. Faz parte do procedimento. Por acaso nunca vi a vir à Câmara. Portanto, se fazemos um erro administrativo, temos que... Pronto, era só temos isso. que... Não tenho nenhum caso em concreto. Não há aqui nenhum problema desses, não. Muito bem, então temos que verificar com os serviços se isso de facto é uma competência da Câmara, e isso é obviamente que há de vir, mas vem o quê? As notas, a avaliação? Desconhecia por absoluto, e também penso que disso nunca fui... Uma saber, né? Quantos excelentes foram dados, quantos muito bons, quantos relevantes, que na altura não é muito bom.
Portanto, estas questões todas costumam vir um relatório à Câmara. Portanto, Muito bem. Então vamos dizer aos serviços é para conhecimento, não é para decidir nada. Vem para conhecimento. Coisa que eu nunca vi, é isso que eu estou a perguntar. Muito bem, vou pedir para fazer essa verificação. Sobre o plano o loteamento a Baizúrios, tinha ficado com a ideia que disponibilizámos para consulta, que poderia vir cá a consulta, mas poderemos muito bem enviar uma planta, ainda que, como já transmiti várias vezes, o loteamento da Baizúrios está em fase de alteração, portanto é a planta base aprovada. Muito bem, iremos então fazer chegar. Qual é a questão? Em relação à CEDAP, eu falei do atual. Do que está atual, como é que está, qual é a situação e porque já estamos no ano seguinte, que este já não é biénio, não é? Estou a perguntar pelo biénio, o último, que já deveria estar encerrado. Está em abril, estava a questionar como é que está. Se já fizeram, se não fizeram, porque isso faz com que a vida das pessoas mude. Ou não? Tem a ver com os pontos. Nós Sim. sempre muda um bocadinho. E nós estamos muito preocupados com isso, com a vida das pessoas e, portanto, penso que está a ser terminado. Já houve reunião do CCA, não houve um fecho sobre a harmonização. O importante do CCA é haver uma harmonização, uma justiça relativa entre os pares e aquilo que tem sido a conduta da Câmara Municipal e não se conseguiu fechar no último CCA e penso que está a ser agendado um novo CCA, que não é fácil, porque os avaliadores e o executivo, uns estão, outros não estão, e portanto todos terem que estar presentes, a dificuldade tem sido essa. Mas não há aqui nenhum atraso e ninguém vai ser penalizado, bem pelo contrário. Atraso há, desculpe, Sr. Presidente, porque os prazos são para cumprir e eles não estão cumpridos. Sim, mas na prática ninguém está a ser penalizado, isso é que é importante, isso é que interessa aos trabalhadores, e ninguém vai ser penalizado por isso. Muito bem, então não havendo mais questões... Sim. Só no âmbito, aí falando aí no contributo dado pelo movimento associativismo no nosso concelho, apenas felicitar aqui o Campesino, que completou 31 anos de existência, felicitar todos os dirigentes, sócios, atletas que contribuíram desde a sua fundação até aos dias de hoje para esta magnífica associação que temos no nosso concelho, que é o Campesino. Deixo os seus parabéns. Obrigado. Muito bem. Mais alguma questão? Não havendo, então passamos aqui à ordem do dia. A proposta, antes de passar à ordem do dia, uma nota importante, até porque alguém me está aqui a mandar uma mensagem e é sempre relevante dar nota pública e ampliar a informação. Os Correios, os CTT, há mais de um ano e meio que reuniram condições para fazer distribuição porta a porta na urbanização Bela Praia. Estamos a falar, há ali um parque de estacionamento, há ali um marco de correio em que distribui as cartas para norte e para sul dessa urbanização, é a urbanização toda, e não terá sido feita divulgação suficiente ou não terá chegado a informação a todas as pessoas e, como tal, a Câmara Municipal, agora novamente com os Correios, terá feito uma divulgação em todas as caixas do Correio que estão lá e também via mensagem. Fazia um apelo para que as pessoas coloquem as caixas do Correio normalizadas junto às suas portas e agradecer aos Correios que de uma forma justa e equilibrada vão assegurar o serviço porta a porta em toda essa zona, tal como faz no resto de altura e desejar que corra bem. No dia que houver a demolição daquele marco, todas as cartas que tiveram lá depositadas serão levantadas, porque pode haver cartas lá depositadas há bastante tempo, as pessoas não vêm cá, não estão cá, pode haver cartas que serão levantadas e ficarão à guarda dos próprios CTT, pois há de seguir os preceitos legais que desconheço, mas para dar nota que vamos proceder à demolição daquele marco que lá está, no âmbito da requalificação, e só estamos a proceder à demolição porque houve, há mais de um ano e meio, 2, aliás, quando fechámos o projeto, a disponibilidade e garantia dos próprios Correios para que se distribuísse as cartas porta a porta. Portanto, é fazer um apelo, é muita gente, estamos a falar mais de 300 caixas de correio, e eu compreendo que muita gente não vive cá
e compreendo que alguns possam não ter recebido as missivas e, portanto, a Câmara, neste momento, através dos seus meios e dos dados que dispõe, porque nós não temos os dados de todos os que lá residem, nós estamos a enviar mensagens, e-mails e fazer este apelo e ao mesmo tempo deixar as pessoas descansadas. Sim, sim. Peço desculpa, mas ainda vou voltar atrás. Talvez para lhe dar um esclarecimento, pode ser que ajude, porque pronto, a Presidente precisa mesmo de ver o que é que se passa com o CIADAP, porque é assim, existe a possibilidade dos funcionários terem mais de 3 dias de férias, e isso depende da nota do CIADAP, primeira. E em janeiro as pessoas já podiam ter subido, ou seja, as notas, aquilo há um cronograma e as notas têm que ser dadas até abril. E quando tem notas, portanto tem pontuação, e a pontuação depois faz com que o funcionário possa subir, é retroativo em janeiro, portanto nós estamos em julho. Como é que diz que não há prejuízo de nada, que está tudo a correr bem e não há atraso? Claro que há. Há atraso porque já podiam ter subido pessoas e eu questiono, será que os funcionários da Câmara têm direito a esses 3 dias ou não têm, ou dão e pronto e não dependem da nota? É quase certo o que está a dizer, mas não é. Não. E eu sei como é que isso funciona. Em abril termina um prazo, mas depois tem que não haver reclamações, não é imediato, não se carrega num botão e em abril há os retroativos para janeiro. Portanto, nós estamos em julho, admitindo que pudesse ter havido já reclamações, sim ou não, há processos, infelizmente, e já tivemos situações dessas, que o procedimento teve parado, porque depois ainda há a comissão paritária, depois ainda há essas coisas todas, e isso não é assim tão automático, e portanto, no dia em que isso estiver fechado, toda a gente vai ser reclassificada, obviamente, como temos feito sempre, todos os anos, todos os biénios, e portanto não há problema nenhum, estamos cá, para mais do que as férias, as pessoas estão preocupadas com o que sobem no escalão remuneratório. E como agora isto foi desbloqueado, temos que ter mais cuidado. As notas não é por simpatia, é por eficiência, tem que haver ainda mais rigor do que a própria simpatia que temos uns pelos outros. E, portanto, não é simples, porque harmonizarem, quando nós estamos a falar neste momento, pessoas que podem ou não subir de escalão, ou pessoas que já estão num escalão determinado, é de salários que estamos a falar. É reconhecimento e salários. E é isso, que é essa harmonização. E o CCA, eu não sei se integra algum, provavelmente sim. Não sei, não sei quem é que integra o CCA de outros municípios. Porque não são todos os avaliadores, é um conjunto em função da lei e tem que se harmonizar. E, portanto, é isso, está na harmonização das notas. Os avaliadores terminaram essa tarefa, alguns por abril, penso eu, e, portanto, estamos todos a trabalhar, ninguém vai ficar prejudicado. Claro que uns têm sempre uma expectativa maior, há pessoas que não há cotas, é assim, e vale mais essa ânsia que às vezes queremos ajudar alguns, estamos a revoltar, estamos a prejudicar outros, e portanto é uma coisa, se fosse fácil era carregar um botão, não é fácil, e como não é fácil é porque penso que foi por isso que ainda não foi fechado, mas estará por dias. Depois vamos ter o percurso normal das reclamações, se há reclamações, não há reclamações, e que são percursos aqui nesta Câmara, por acaso, que não tem sido por uma ou outra situação, por uma ou 2 ou 3 situações no máximo, não tem sido assim tão linear. E agora, quando mexer com vencimentos, porque mexe mais, porque agora existem mais escalões, ainda vai dificultar mais, porque como sabe, e sabe tão bem ou melhor do que eu, que agora existem mais escalões para pontuar para as pessoas poderem progredir. E toda a gente se acha merecedora de uma melhor remuneração, a todos nós, penso eu. E esse equilíbrio não é fácil. Se fosse fácil, olha, é das áreas que eu menos gosto aqui na Câmara Municipal, porque o nosso sentido de justiça nunca é o mesmo do que o outro ao lado. Portanto, o CCA, que é uma comissão,
que pondera e harmoniza a avaliação, porque senão cada avaliador dava a nota máxima dos seus. E depois, logo se via o que é que acontecia. E isso há uma dimensão humana muito grande, isto não é matemática, há uma dimensão humana muito grande sobre essa matéria. E há um equilíbrio que se tem que tomar entre todos, e é isso que o CCA está a fazer. Muito bem. Eu não falei nada disso, Sra. Presidente. O que eu falei foi de prazos, e quando falo em abril é conclusão. Fevereiro é que se dá as notas, depois é conclusão. Portanto, o que eu falei foi de prazos, e estou falando em geral, não há aqui nenhum pedido para ninguém especial. Não é isso que está aí a pairar, não é nada disso. Eu estou a falar no geral. No geral, que os funcionários, mesmo com a classificação que não têm cotas, podem subir, porque os pontinhos vão contando, são 2 pontinhos, é 1 mais 1, são 2. E os outros é que têm as cotas, é que poderão ter os seus problemas. Portanto, o que eu estou aqui a falar é de prazos, cumprimento de prazos e de poder estar ou não a prejudicar os funcionários da Câmara, porque já podiam estar a receber mais, porque há pessoas que lhe faltam 2 pontos e se calhar já estão lá, ou já deveriam estar. Portanto, é nessa situação. E quando lhe falei da outra vez do CIADAPUM, também não, parece que também ainda não falou sobre esse assunto, mas pronto, também não vou questionar, porque isso já nem vale a pena. Agora, os funcionários têm direito à sua classificação, e já que se compara tantas vezes aos outros municípios, porque considera-se melhor, muitas vezes, melhor que um, melhor que o outro, os adjacentes, nesta situação não se compara, não sei porquê. Posso-me comparar e dizer que temos um acordo coletivo e que temos benefícios para os funcionários que os outros municípios, alguns não têm, percebe? Podemos comparar, tem mais dias de férias, tem o dia de aniversário, não todos têm, nem todos têm, senhora vereadora. Pode dizer que a sua Câmara que não gosta de divulgar, tem, mas outros não têm, mesmo ao lado, perto, percebe? Portanto, se quer comparar, a gente compara. Aqui não vale a pena estar aqui a passar a ideia que nós estamos a prejudicar os funcionários. Ninguém está a prejudicar os funcionários, vai ser tudo tratado e reposto na ordem certa. E como deve imaginar, não é por falta nem vontade dos dirigentes, nem por falta de vontade da decisão política. E, portanto, estão a trabalhar, há de ser aqui terminado e até o município onde trabalha até dá uma compensação financeira a quem tem muito bom ou tem um acordo na parte da avaliação, não tem outros, mas tem esse. Portanto, a gente pode comparar, aqui nunca foi desenvolvida, há muita coisa diferente, eu sei, por acaso, há várias coisas, como há outros municípios mas sobre esses piores não vou dar exemplo, mas que têm 5 ou 6 anos ou 10 que não fizeram CIADAP e deram 1 ponto ou 2 ou o que é que foi. Portanto, há aqui, e olha, é aqui perto, é aqui muito perto. Portanto, há tudo. Eu só estou aqui a dizer é que estamos aqui, vamos cumprir e vamos. Estamos a falar aqui de 1 mês de diferença no processo? Não, isso vai estar tudo em ordem, vai estar tudo tranquilo. E o importante é que os dirigentes e os avaliadores, que não são todos dirigentes, o façam também com essa tranquilidade e capacidade de falar um a um com cada funcionário, que eu não sei como é que é nas outras câmaras, mas aqui a nota que tem é que os avaliadores falam também não é em todas as câmaras assim, também posso dizer que não é. Sim, os dirigentes não estão aqui em causa, eles já avaliaram de certeza, ainda há pouco falou que está em CCA, portanto se está em CCA é competência política, não está, já não há... Não, senhora vereadora, não traga política para aqui, os dirigentes, não é os dirigentes avaliadores, não conseguiram no tempo dar as suas avaliações. Então, mas agora que decorreu os prazos, já lhe disse que já houve um CCA, portanto, em tempo não foi possível e assumo a responsabilidade completa da impossibilidade desses avaliadores o terem feito no prazo. Eu assumo isso. Portanto, agora, a seguir, corre o processo. Não tento para aqui trazer uma nota de incompetência política, porque é o que está a querer baralhar alhos com bugalhos, e porque não é nada disso. Como sabe, em termos políticos, o que queremos é que isso rapidamente se resolva, com justiça, ponderação e equilíbrio. Portanto, a primeira reunião do CCA, penso que foi a semana passada. Quando é que foi? A semana passada. Portanto, não penso que estão todos a trabalhar.
todos a trabalhar e muito, e a todos agradeço, e sei que não é uma missão fácil e que já tivemos, noutros períodos conseguimos recuperar o CIADAP, estava muito atrasado, com 2, 3 anos de atraso, não é o caso, e conseguimos recuperá-lo e ainda bem, e agradeço porque isso só se deve ao empenho de quem avalia, mas também da disponibilidade dos trabalhadores. E ninguém vai ser prejudicado por isso e, portanto, também não haverá nenhum problema e nem vale a pena trazer isso como um problema. Não há problema nenhum e vai estar tudo em ordem, se Deus quiser, dentro em breve. Bom, exercício de direito de preferência, sítio imóvel João de Deus, número 22, é no sentido de não exercer o direito de preferência do imóvel que está a ser transacionado por 90.000 euros aqui na rua São João de Deus. Alguma questão? Rua João de Deus. Não, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Emissão, proposta número 163/2025, emissão de certidão de copropriedade na freguesia do Azinhal, no sítio do Pocinho. Alguma questão? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta número 164/2025, emissão de certidão de copropriedade, processo número 05/2017 de 2025, igualmente na freguesia do Azinhal, mas na Choça. Alguma questão? Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta número 165, emissão de certidão de compropriedade num outro processo do mesmo requerente. Há alguma questão? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta número 166/2025, emissão de certidão de compropriedade, exatamente no Azinhal, no Cerro do Lagar. Alguma questão? Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta número 167/2025, emissão de certidão de compropriedade, processo 05/210, igualmente na freguesia do Azinhal. Alguma questão? Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Processo número 168, emissão de certidão de compropriedade, processo número 05/2007, do ano 2025, no caminho das Várzeas, na freguesia do Azinhal. Alguma questão? Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta número 169/2025, candidatura ao Fundo Social Europeu, submetida no âmbito do Programa Regional Algarve 2030, contratos locais de desenvolvimento social de quinta geração, aquilo que nós chamamos os CLDS. Aqui há uma proposta de ratificação de um despacho preferido de mim que teve que ser feito com a data de 2 de julho de 2025 para suprimir uma lacuna da candidatura. Isto já foi assunto para a reunião de Câmara, mas não estava devidamente expresso na proposta a designação do coordenador e a designação objetiva de cada um dos passos. Então, achei, a bem do processo, e para que não ficasse em falta, que se aprovasse. Esse foi um assunto discutido no CLAS, que é o CLAS que emite o parecer. De facto, foi feita a proposta, mas não estava na ata, e achei que não deveríamos emitir uma certidão como se isso tivesse sido discutido, porque achei que seria mais reto assumi-lo por despacho e trazer por ratificação esse mesmo despacho. Alguma questão? Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta número 170/2025, Dias Medievais de Castro Marim, 26ª edição, pressário de ingressos, é manter os preços que temos praticado nos últimos anos para as entradas do castelo, das vilas, para adulto e para criança. Alguma questão? Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta número 171/2025, procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho de assistente operacional, jardineiro, por tempo determinado, irmos através da reserva de recrutamento. Autorizar a abertura do procedimento para irmos à reserva de recrutamento. Alguma questão?
Não havendo quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta número 172/2025, Associação Cultural Amendoeiras em Flor, pedido de adiantamento no âmbito do contrato de programa, como está fundamentado, e pedem um adiantamento de 4.500 euros, considerando aquilo que regularmente têm recebido. Alguma questão? Não havendo questões, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Não havendo mais questões, passava para o público. Não sei se há alguma questão. Sim, professora Lucinda, se faz favor. Cumprimento a senhora Presidente, senhores vereadores, o pessoal da logística e o público. Fico com a sensação de que alguém já estaria contente por não me ouvir, outros estariam com saudades de me ouvir, e então cá estou. Se não nos apercebêssemos pelo calendário ou pela temperatura do ar, por se que é verão, por certo nos aperceberíamos pelo lixo. Voltamos ao caos. A Algar volta a pôr a situação caótica. Hoje, por acaso, parei para ver como é que estava lá o ambiente do lixo. Recolheram finalmente, mas finalmente, ao fim de quanto tempo? Tempo demais. É uma vergonha. Todos os anos, quando temos a sorte de no inverno as coisas funcionarem bem ou enfim de forma aceitável, chega-se ao verão e o caos instala-se. Se sabemos que temos turismo todos os verões, também havia de haver preparação para as pessoas que vêm. Ou vai tudo, a recolha vai continuar rigorosamente igual ao que se faz no inverno, com muito mais pessoas em todo o lado, em todo o Algarve. É uma vergonha. Ontem quase não tínhamos onde pousar os pés, naquele ambiente de lixo, com tanta garrafa, com tanto caixote de papelão. Eu sei que as pessoas estão desleixadas. Infelizmente, enfim, nem vou dizer a palavra que me apetecia dizer. Mas também a Algar tem que corresponder, a Algar tem que fazer o seu papel. E principalmente o vidrão, aquilo é uma vergonha. Tem mais vidro fora do vidrão, dos vidrões, que são 2, do que dentro deles. Está completamente a abarrotar, não cabe nem mais uma garrafa. Coloca uma, cá em 3. Não cabe. Pronto. E cá fora é um mundo de garrafas. Se a Algar recebe, tem que prestar um serviço. Acho que é evidente, não é? Não, ou quer receber sem prestar o serviço. Pronto, tenho dito. Muito obrigada. Mais alguma questão? Não, Inês, não queres dizer nenhuma questão? Sobre isso, é um assunto que nos angustia de facto, e esta concessão atribuída ao Algar, e para a qual o município muito paga, e quanto mais a Câmara Municipal paga ao Algar a deposição dos resíduos sólidos indiferenciados, aquilo que estão nos contendores normais e regulares. Sobre a recolha dos ecopontos, há uma fórmula, uma compensação, que aquilo é um ativo, vai para a economia circular e vale dinheiro. E tem um tratamento específico. E o valor de tudo que é recolhido é compensado na fórmula de apuramento da tarifa depois aos municípios. Portanto, quanto mais conseguirmos fazer a recolha seletiva, menos pagaremos na recolha dos resíduos sólidos indiferenciados. Acontece é que há 2 anos foram retirados os poderes à entidade reguladora em matéria de tarifa, e de um mês para o outro a Câmara Municipal passou de 380 mil para 700 mil euros de que paga de deposição à Algar. Duplicou a tarifa da deposição. Os mesmos resíduos, passamos a pagar o dobro. É obrigatório repercutir isso na tarifa, estamos a tentar fazê-lo de uma forma muito, muito gradual, mas isto está-se a tornar altamente incomportável. Portanto, o caminho é ter compostagem, é ter reciclagem, é
conseguimos ter os mecanismos, porque esta entidade tem esta concessão e está mesmo obrigada a uma regulação deste setor que passam a ter um ativo para, se não tivessem este exclusivo, aquelas matérias-primas recicláveis, outra empresa poderia vir cá recolher e fazer negócio com isso. Mas a entidade reguladora, e quando foi feita a concessão, diz tem exclusiva a recolha dos resíduos indiferenciados, o lixo normal, porque vos damos a possibilidade de retorno via os recicláveis. Ora, só que é muito mais fácil eu ter uma conta para pagar e ter alguém sempre que me paga a conta, porque ninguém me controla o preço, porque é o que passou a ser. Foi o ministro Matos Fernandes que não gostava do Orlando Borges, da ERSAR, e retirou-lhe esses poderes. Nós entramos nisto, portanto, a Algarve está a entrar em reequilíbrio financeiro. E também é importante dizer, e para além disso, os municípios são sócios da Algarve, mas em minoria. Logo, todos os prejuízos, os sócios, o acionista, tem que pagar e nós temos que pagar o prejuízo da própria Algarve. Portanto, ou pagamos pela tarifa que podemos imputar às pessoas e que ainda não temos feito, ou indiretamente depois vamos ter que contribuir para a reposição dos saldos, porque depois a empresa entra em falência técnica e, portanto, nós acionistas, temos 49%, as câmaras municipais, somos acionistas, somos clientes à força e não conseguimos controlar a recolha seletiva. Nós, por exemplo, ainda agora pedimos mais 12 pontos de recolha de ecopontos, demoraram 1 ano e meio a ocorrer ao nosso pedido e deram-nos um. Portanto, é isto que está a acontecer. Compreendo que todos têm muitas dificuldades, nós também temos muitas dificuldades em conseguir ter recursos humanos para fazer a recolha dos lixos. É tudo feito pelos serviços da Câmara Municipal e por isso é que a nossa tarifa consegue ser como é. Mesmo assim, é incomportável, porque há ali uma componente principal que é a deposição que passou para o dobro, o que estamos a pagar neste momento. Há uma linha de contacto permanente, uma central para a qual mandamos os pedidos diariamente, insistimos. Foi designado um interlocutor das autarquias na Algarve, que era o Presidente da Câmara de Alcotim, eleito ou proposto pela AMAL, mas que, pronto, pode-nos atender o telefone, pode fazer pressão, mas isto está aqui uma máquina. Há 2 municípios que já, e comparando com outros municípios, que por acaso têm as tarifas 4 ou 5 vezes mais altas do que o município de Castro Marim, e para uma zona específica de luxo fazem a recolha dos resíduos seletivos. Nós não temos nem meios, nem podemos cobrar alguém, seja quem for aqui no concelho de Castro Marim, em zonas específicas, a não ser que os habitantes da Quinta de Sobral tivessem nessa disponibilidade. Depois tínhamos lá um serviço à medida. Infelizmente não podemos fazê-lo, temos que insistir. Nós estamos na ponta da linha, não é? Se pensarmos que a deposição de todos estes resíduos tem uma estação de transferência, mas depois isto tudo vai para São Brás e o Val da Venda, portanto vai tudo para a zona do Algarve Central. E, portanto, chegar aqui com um caminhão é muito caro e quando chega o caminhão ele rapidamente enche e vai-se embora sem fazer recolha do papelão, do vidro, e são caminhões distintos, que as pessoas têm sempre aquela ideia que vem a grua aí para o mesmo caminhão. É separado e, portanto, é sempre feita uma separação e depois o tratamento. Quem tiver a oportunidade um dia de conhecer o próprio trabalho que depois a Algarve faz, é um trabalho em que implica muitas pessoas a escolher à mão depois o lixo que nós não separamos devidamente. Isto existe uma grande linha de montagem, quer em Monchique, quer em São Brás. E, portanto, nós temos que produzir menos lixo, em primeiro lugar, porque quanto mais continuamos a produzir, mais vamos ter que pagar, todos. Temos que consumir menos, produzir, reciclar mais. Claro que isto agora é quase um contrassenso quando são os ecopontos que estão completamente cheios e que não estão a conseguir dar resposta. Nem nos põem mais sítios para deposição, porque eu percebo. Dizem que não tem.
Não tem, mas agora vão passar a ter, porque existe aí uma dessas empresas municipais de um sítio muito chique, que vai devolver todos os ecopontos de Algar e que eu já disse, então podem ir 12 para Castro Marim. Claro, mas isso implica ter mais reforço de recolha, mais caminhões, mais recolha e, portanto, as pessoas ainda não perceberam, mas a parte dos resíduos, aqui ou na Europa, porque damos sempre o exemplo da Europa, mas na Europa temos de saber quanto é que se paga. Paga-se por saco. E, por exemplo, na Suíça paga-se por saco depositado. Recolha-se, tem-se os sacos e depois e todo o sistema de vigilância, todo o sistema de controle é tudo imputado na tarifa. Nós somos um povo tão inteligente, tão flexível, tão capaz, que há coisas, somos de uma resistência que não se entende. Às vezes porque falta de consciência. Há 25 anos havia uma publicidade que era o macaco Gervásio. Que aprendia num minuto, acho eu, a separar o que era para o ecoponto verde, para o amarelo e para o azul. Se eu vos disser que o volume de separação de resíduos seletivos, o volume daquilo que separamos hoje é equivalente ao de há 15 anos no Algarve, ou estamos a desaprender, ou as pessoas de facto estão a consumir menos, que sabemos que não. Isto é preocupante. E portanto, professora, insista connosco que nós vamos insistir e na insistência teremos um bocadinho melhor resultado, assim esperamos. Muito obrigada. Bom, então, passamos aqui à minuta data. Tudo por voto por unanimidade. Não havendo mais nada, quem vota contra, quem se abstém. Aprovada a minuta data por unanimidade. E até à próxima reunião, se os quiser.